Bom, classificação, tá? Ah, nós temos duas formas de classificar os condomínios. Uma que é um pouco mais ampla e complexa, que a Maria Helena Diniz, o Flávio Tartucci usam, que vem aqui do Bevilacqua. Então, ele coloca lá três critérios para classificar os condomínios, com relação à origem, com relação ao objeto e com relação à forma de divisão do condomínio. Já o Fábio Ulloa, nós vamos ver mais na frente, ele divide apenas em dois tipos e não tem um critério, o critério é único, né? Ele vai tratar de condomínio geral e condomínio especial. Vamos dar uma olhadinha, conhecer um pouco a classificação aqui do Tartucci e da Maria Helena, né? Onde eles colocam lá com relação à origem, com relação ao objeto e com relação à forma de divisão. Com relação à origem, ele vai dizer que existem duas formas: voluntário, né? Ou convencional é uma delas, e incidente ou eventual é a segunda delas, e tem a terceira ainda, eu falei duas, mas são três, na verdade, que é necessário ou forçado. Então, ele vai dizer que tem três formas de um condomínio nascer, três formas de um condomínio surgir: a forma voluntária, a forma eventual e a forma necessária. O que é cada uma delas? Não tem muita dificuldade, o próprio nome já determina. O que é voluntária ou convencional? Os exemplos que eu dei ali das três pessoas que compram um carro, uma casa, uma sala, um barracão, né? Nós temos objetivos convergentes, nós temos olhares que seguem na mesma direção, temos os mesmos interesses. Nós temos interesses em comprar um barracão para alugar, mas eu não tenho dinheiro, nem o outro não tem, nem o outro não tem. Juntamos os nossos esforços, no mesmo interesse, vamos lá e compramos um barracão. Compramos ele em condomínio. Isso decorreu da nossa vontade, da autonomia da vontade de cada um dos três. Ninguém foi obrigado a entrar nesse condomínio, ninguém foi obrigado a pagar a sua taxa de ingresso nesse condomínio. Nós entramos porque quisemos, ninguém obrigou a isso, né? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser trata-se de um negócio jurídico, o condomínio, então, ele é um negócio bilateral, quando duas pessoas apenas têm a propriedade, ou no caso de três, ele vai ser plurilateral. Podiam ser 10 comprando o barracão? Sim. Podiam ser 20, 100? Quantos quiserem participar para comprar o barracão, podem formar um condomínio. Muita gente, a coisa não dá muito certo, mas a lei não estabelece um limite para que seja formado um condomínio. No incidente ou eventual, não existe a autonomia da vontade, ou seja, eu não tenho vontade de criar um condomínio, mas mesmo sem a minha vontade, ele acaba eventualmente, né, ou incidentalmente, ele acaba se formando. É o caso da herança. O meu pai faleceu. Quando o meu pai faleceu, todos os bens dele automaticamente vieram para mim, para os meus irmãos e para minha mãe, né? E nós, né, para mim, na verdade, para mim e para os meus irmãos, porque eles eram casados no regime de comunhão, e no regime de comunhão a minha mãe ela é meeira e não herdeira. Mas a fração da herança dele veio a nós, 4 irmãos, e em condomínio nós administramos os bens, né, ou a parte dos bens do nosso pai. Eu não pedi para formar condomínio, não manifestei a vontade, mas esse condomínio acabou se formando por uma eventualidade, por um fato eventual, esperado, mas eventual, tá? E esse condomínio dura até quando? Esse condomínio ele tem um prazo para acabar. Feita a partilha, dividido os bens, se cada um ficar com o seu quinhão, né, com aquilo que lhe é cabido, eu fiquei com uma casa, o outro ficou com outra casa, o outro ficou com um carro, o outro ficou com um apartamento, cada um ficou com o seu bem, o condomínio se desfez. Mas a gente sabe que tem inventários que eles não conseguem definir quem fica com o quê, e acaba sendo dividido em porcentagem, ou seja, como nós somos 4 irmãos, eu fico com 25%, os outros 3, 25% cada um. Neste caso, o condomínio não se desfaz, tá? Ele permanece agora com a cota parte definida, partilhada de cada um, certo? E por último, né, o necessário, né, ou forçado. Aquele condomínio que é necessário ou forçado.
O exemplo é claro, simples e fácil de entender. É aquele que a lei impõe, né? É aquele que a lei diz que tem que fazer o condomínio. Quando você faz um muro na divisa da tua casa, da tua propriedade, esse muro ele passa a ser um condomínio. Ele está, se ele estiver em cima da divisa, né, bem na linha que divide, metade do muro é teu, metade do muro é do teu vizinho. Se estiver do teu lado, né, só do teu lado, você, não, a linha está aqui, eu faço um muro aqui. Se ele quiser, ele quer passar o dele do lado. Não, ele pode usar o teu aqui. Virou um condomínio. Quando você construiu um muro nessa linha, você deu o direito para ele de adquirir a propriedade do muro também. Claro que tem que pagar, né, a construção, dividir e tal, mas é possível que ele adquira, sim, essa parede para o uso dele. Muita gente acha que porque eu fiz no meu limite, o meu vizinho não pode usar a minha parede. Ele pode sim, desde que ele cumpra com as obrigações dele, mas é um direito dele de pagar esse valor, de estipular, e se for o caso, tiver divergência, até de depositar em juízo, tá, gente? Por quê? Porque esse é um condomínio imposto pela lei. Se ele está em cima da linha, metade para um lado, metade para o outro, é metade de cada um. A mesma coisa para cerca, a mesma coisa para vala que divide, parede, né? Quando é a parede da casa, a residência está em cima da linha, é a mesma coisa. Então, se você fez a parede encostada na divisa do seu terreno, tome cuidado, porque o vizinho pode fazer a parede, da sua parede é a parede dele. Lembre que você tem direito de pedir a indenização por isso, ok? Então, como diz no slide ali, esse condomínio, ele é o resultado, né, a consequência da coisa que não pode ser dividida. Ou seja, ela é feita, a linha limítrofe entre uma propriedade e outra, eu não posso separar, eu não posso tirar esse muro ou falar que é só de um ou de outro. É impossível isso. Tá? Com relação ao objeto do condomínio, aquilo que faz parte, o conteúdo, o que faz parte do condomínio? Eu vou ter duas situações aqui, a universal, né, e a parcial, ou a restrita. O que é um condomínio universal? Significa que não apenas a propriedade adquirida em condomínio é dos condôminos, mas também aquilo que está nela, os frutos, o mobiliário, tudo faz parte do condomínio. Aquilo que ela rende, aquilo que ela nos dá de retorno, também é condominial, também faz parte do condomínio. Ou seja, divide-se 100% tanto da propriedade quanto dos frutos e benfeitorias que estão lá dentro. Tudo é do condomínio. Porém, se algo não faz parte do condomínio, algo é do particular ou algo é de um dos condôminos apenas, a gente diz que esse condomínio ele é restrito, ele é parcial. A propriedade é condominial, ela tem a função de condomínio, mas nem tudo que está ali dentro, a benfeitoria ou os frutos que essa propriedade venha me trazer, é dividido de maneira igual ou sequer é dividido entre os condôminos. Isso faz com que nem tudo que está no condomínio seja de todos os condôminos. Por exemplo, que o condomínio correrá apenas sobre a terra da fazenda, mas não atinge o fruto da produção. Ou seja, se eu tenho uma fazenda em condomínio só das terras, mas a plantação de soja é apenas minha, né, os frutos não atingem os demais condôminos, apenas a terra. Por fim, quanto à forma de divisão, ela é divisível ou não divisível? É quando eu posso determinar qual é a fração exata de cada um. E não exata no sentido de proporção. Por exemplo, eu tenho 25% dessa casa. Onde é que está o 25% da casa? É essa sala? É essa sala mais a outra sala? É essa sala e aquela copa? Aonde que está o 25%? Eu não consigo determinar. Eu tenho 25%. Eu tenho 25% de cada pedacinho dela, eu acabo tendo 25%. Então, a forma de divisão aqui, a gente diz que ela é pró-indiviso ou indivisível. Eu não consigo tirar a minha parte. Esse caso, eu vou dizer para vocês que é o condomínio completo. Eu vejo ele como condomínio completo, porque ele é um condomínio de fato e de direito, né? Ali tudo é de todo mundo. Não tem como separar uma parte de um para outro. Ao passo que o condomínio pró-diviso, aquele em que eu posso separar o pedaço de cada um, ele não é um condomínio de fato. Por quê? Porque eu tenho esse espaço aqui, é o meu. Eu tenho 4 salas iguais e compramos em condomínio as 4 salas.
Uma sala é minha, outra sala é do outro, outra sala é do outro, outra sala é do outro. Cada um tem sua sala. Eu sei qual é a minha sala. O outro, meu condômino, sabe qual é a sala dele ali. Todos sabem qual é a sua sala. Então não há um condomínio de fato. Eu não entro na sala dele, nem ele na minha. Não é uma coisa comum. Ao passo que ele é um condomínio, por quê? Porque ele é formado, ele foi constituído, a aquisição das 4 salas foi em condomínio. Veja, a gente não pode confundir a determinação da fração ideal. Fração ideal eu sempre tenho que saber. Eu tenho 25%, a minha fração ideal é 25%. O que eu não consigo determinar aqui? Aonde está o meu 25%? Na pró-indiviso ou na universal, eu não consigo determinar onde é que está exatamente o meu 25%. Na particular, né, na pró-diviso, eu consigo determinar aonde está o meu 25%. O meu 25% é esse. O exemplo que eu uso sempre é esse das salas comerciais. Eu compro 4 salas, 4 pessoas compram 4 salas comerciais. Então, ela é pró-diviso. A pró-indiviso eu não consigo. Eu compro um barracão, é tudo aberto. 4 pessoas compram um barracão. Não existe um espaço de cada um, né? Não tem aqui, é um, ali é o 2, não, é uma área única. Então, quando os 4 compram um barracão, eu não tenho como dizer daquele barracão qual é o pedaço de alguém. Ou quando os 4 compram uma fazenda de X hectares, né? Não tem como você dividir aquilo ali, se você não fizer uma demarcatória, né, uma ação demarcatória para separar o espaço de cada um, não tem como você dizer onde é que está a minha parte, onde está o meu pedaço. Quando eu consigo separar, individualizar o pedaço, a fração que me cabe, ele é pró-diviso. Quando eu não consigo fazer isso, ele é pró-indiviso. E lá na frente a gente vai ver que isso tem consequências, tá? Na questão do direito de alienação. Beleza? Já o Fábio Ulloa, né, ele faz a divisão ele classifica apenas em 2 espécies, no geral e no especial, como eu falei para vocês, tá? Daí ele vai dizer assim, que o geral está disciplinado nos artigos 1314 a 1330. O que é o geral? É todos esses que a gente falou até agora, né? Quase todos esses. É o comprar o carro, erguer o muro na divisa. Veja que aqui tem o que a gente já tratou, né? Ele diz que é o necessário lá atrás, erguer o muro. Ele diz que é geral. Por quê? Porque é aquilo que não tem uma regra específica ou especial. Para ele, os específicos, os especiais, são lá o edilício, é o fundo de investimento, é o shopping center. Esses vão ser especiais, porque eles têm regras próprias. Eles têm regramentos particulares que só são aplicados a eles. Então, nesse caso, ele divide dessa forma, o geral e o especial. Aí, dentro do geral, ele vai dividir em outras 2 subdivisões, né? Que é o voluntário e o necessário. E veja que com apenas duas espécies, e subdividindo uma, ele consegue atingir tudo que a gente viu. É diferente de você dividir em 3 e cada uma em 3 e outras em 2, né? Então, eu tenho 2, 4, 7 classificações, ele aqui tem 3, né? O geral voluntário, geral especial, geral voluntário, geral necessário e especial. Apenas com 3 ele atinge tudo, tá? Condomínio geral voluntário. É o mesmo voluntário que a gente viu lá, ele só colocou a palavra geral, né? Vem da origem, ele não colocou como origem, mas é a origem, tem origem na manifestação da vontade. Tudo aquilo que a gente falou, quando 2 pessoas têm o mesmo objetivo, somam esforços, vão lá e adquirem aquela propriedade. O geral necessário, né? Como a gente já viu também, ameação de muros e paredes que dividem, né? A propriedade, o muro que divide, a parede que divide, a cerca que divide, a vala que divide, tudo isso a gente diz que é um condomínio necessário. Ele chama de geral necessário. Lá era quanto à origem necessário, né? O Tartucci, né, vindo lá da Maria Helena e do Bevilacqua, eles colocam só como origem. Aqui ele está colocando geral, como todo mundo. Só que ele colocou um como especial, um como necessário e outro como consensual ou voluntário. É aquilo que estava explicando, né? Se você faz o teu muro dentro apenas da tua propriedade, essa é a linha da divisa, e você faz
dentro da tua propriedade, essa parede que se forma aqui é um direito do teu vizinho adquirir a propriedade dela. Como? Ele vai dividir os custos, né, atualizados para o dia de hoje, da construção do muro. Quanto que custou o muro? Custou 10 mil, então ele vai ter que pagar 5 mil pela construção do muro, e mais, né? Como ele vai utilizar isso que está totalmente na sua propriedade, ele tem que indenizar ainda a fração do solo que você ocupou, né? Porque ele está invadindo um pouquinho lá para a sua propriedade, ou seja, aqueles centímetros, né, por alguns metros de extensão, ele tem que indenizar. Se ele fizer isso, ele adquire a propriedade dessa parede, ele pode usar para fazer qualquer coisa no muro que você construiu, que você colocou, mesmo que tenha sido dentro da sua propriedade. Então, só ilustrando, né, e completando aquilo que a gente tinha visto anteriormente.